Olá, sou Maria Carolina, estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema do projeto qual eu vou apresentar é a influência da temperatura na resistência ao arrancamento utilizando parafusos autotorrachantes. Eu acredito que o tema do projeto já é bem autoexplicativo, ele já esclarece o objetivo dessa pesquisa, e nesse caso eu analisei a resistência ao arrancamento perpendicular às fibras de madeira. Pode-se dizer que o que motivou essa linha de pesquisa desse projeto foi o fato de que os parafusos autotorrachantes eles são utilizados em larga escala na construção civil e mesmo assim no Brasil ainda há poucas pesquisas sobre o assunto. Os parafusos autotorrachantes eles oferecem uma facilidade de aplicação e boa resistência aos esforços solicitantes. Nesse projeto, o esforço que nos interessa é o esforço axial, uma vez que ele está diretamente relacionado à capacidade de arrancamento. Para a realização dos ensaios, seguiu-se a metodologia prescrita pela norma europeia, que rege os ensaios de fixadores em estruturas de madeira. A espécie de madeira utilizada nesta pesquisa foi a classe das coníferas, Pinus ellioti, proveniente de florestas plantadas do estado de Santa Catarina. Os parafusos utilizados, como eu já citei anteriormente, foram do tipo autotarrachantes, que é um modelo de parafuso com rosca. Eles tinham 7 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, e possuíam rosca em todo esse comprimento. Utilizou-se uma amostra com 110 corpos de prova, que foram separados em grupos de 10 corpos de prova, e esses grupos foram ensaiados com temperaturas variando entre 20 graus Celsius e 160 graus Celsius. Os corpos de prova eles foram confeccionados conforme os espaçamentos prescritos pela essa norma anteriormente citada e apresentavam dimensões de 140 mm por 105 mm por 70 mm, como eu vou mostrar na imagem a seguir. Como nessa pesquisa nos interessa a influência da temperatura na resistência ao arrancamento, os corpos de prova foram aquecidos por um período de 240 minutos antes do ensaio. Para a realização do ensaio de arrancamento, utilizou-se uma máquina de ensaios universal Kratos conectada a um aquisitor de dados. Na máquina havia também um dispositivo com a ponta apropriada para realizar o ensaio de arrancamento, na qual era aplicada uma carga. Nessa pesquisa, buscou-se também confirmar a influência da temperatura no teor de umidade dos corpos de prova. Já sabe-se que quanto maior a temperatura, menor o teor de umidade do corpo de prova, e isso foi confirmado nesse projeto. Depois do ensaio de arrancamento, os corpos de prova foram pesados, levados à estufa. Quando na estufa eles são pesados por um certo período, quando o peso para de variar, considera-se que o corpo de prova está seco, sem umidade. Então, são pesados novamente. Com essa diferença de peso, nós conseguimos medir o teor de umidade de cada corpo de prova. E como aparece no gráfico a seguir, nós confirmamos. Quanto maior a temperatura, menor o teor de umidade. Após a finalização dos ensaios de arrancamento e análise dos dados, chegou-se à seguinte conclusão. A capacidade de arrancamento dos parafusos, ela reduz com o aumento da temperatura até 80 graus Celsius. Posteriormente, a capacidade de arrancamento aumenta até a temperatura de 140 graus Celsius, e entre 140 e 160, essa capacidade volta a diminuir. Ou seja, a resistência não varia monotonicamente com a temperatura, como mostra o gráfico a seguir.